Boa tarde a todos, esse é o programa Momento de Esperança. E eu quero vos chamar a atenção para um texto da Palavra de Deus que encontramos em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão, eterna nos céus. Pensando no dia 2 de novembro, é o dia em que nós relembramos os nossos entes queridos que já partiram deste mundo e que nos resta a saudade. E pensando neste dia, me veio ao coração falarmos um pouquinho sobre essa situação que envolve tanto a nossa partida deste mundo, como também o que a Bíblia tem e que nos fala sobre a vida eterna. Olhando para a palavra de Deus, por exemplo, o Salmos de número 39, o verso de número 4, a Bíblia diz assim: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, para que eu sinta o quanto sou frágil. Primeiramente, olhando a parte humana, todos nós devemos entender que a nossa vida aqui ela é breve. A nossa vida, a Bíblia diz que ela é contada como a sombra, como um palmo, como uma neblina. O texto da palavra de Deus também no Salmo 119, o versículo de número 9, a Bíblia nos diz que nós somos peregrinos neste mundo. E o salmista, nesse salmo, ele até faz a seguinte oração: não escondas de mim os teus mandamentos. Então, olhando para a brevidade da nossa vida neste mundo, nós vamos reconhecer que precisamos fazer essa oração que o salmista Davi fez, que ele precisava reconhecer que era frágil, que era passageiro, que estava aqui por um período de tempo. E dentro desse período de tempo que Deus nos dá para viver neste mundo, e num certo sentido gozar a vida, viver com a família, também é um tempo de preparação para a eternidade. Os textos da palavra de Deus nos orientam que nós devemos viver de tal maneira que alcançamos um coração sábio. E esse coração sábio, em outras palavras, seria um coração que agradasse a Deus, um coração que agrade a Deus e que seja uma bênção para viver neste mundo. Então, o nosso tempo é curto, a vida é breve e nós precisamos nos preparar para a eternidade. O texto da palavra de Deus que eu li diz: quando a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, é esse nosso corpo, essa nossa vida. Quando esse nosso corpo se desfizer, temos uma morada eterna, não feita por mãos, guardada nos céus. Essa casa pode referir o nosso corpo celestial, mas pode também se referir à nossa morada eterna com Deus. Nós aqui somos passageiros, mas nós vamos enfrentar uma eternidade com Deus. E como está a nossa vida para enfrentar a eternidade com Deus? Pois se existe uma coisa que o ser humano precisa lutar para conseguir, é a vida
eterna, a morada eterna. A morada eterna nós devemos lutar para conseguir. No Filipenses capítulo 3, o versículo 20 e o versículo 21, a Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, onde esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, a fim de sujeitar a si mesmo todas as coisas. No céu não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver pranto, mas somente alegria na presença de Deus. Portanto, tenha esperança no seu coração de um dia estar morando com Deus para todo sempre. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.